É hora de Psicopapo com Thiago Caltabiano e Pablo Cordeiro. Meus amigos, como estão todos vocês? Nós estamos aqui agora começando mais um programa Psicopapo. Hoje sou eu que vou tocar aqui o programa, eu sou o psicólogo Pablo Cordeiro. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. A frase do dia para desenvolver a personalidade é envelhecimento, desafios psicológicos e sociais. E para tanto, nós convidamos uma pessoa muito especial para falar para nós sobre este tema, que é o José Batista Messias. Como vai, Batista? Bem, Pablo, muito bem. Você como está? Muito bem, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Imagina, o Batista, ele é psicólogo clínico com especialização em gerontologia e saúde mental. E ele vai nos ajudar a entender, então, essa frase para desenvolver a personalidade, que é, vou repetir, envelhecimento, desafios psicológicos e sociais. Antes de fazer as perguntas aqui para o Batista, para ele nos ajudar a entender sobre essa temática, quero apresentar para vocês alguns dados muito importantes que acredito que você deve saber, mas a gente vai aqui falar para dar início ao nosso psicopapo, né? De acordo com as projeções das Nações Unidas, uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Estima-se que até 2050, haverá uma pessoa com 60 anos a cada 5 habitantes. Ou seja, uma pessoa idosa ou próxima ali da fase da idosa para cada 5 pessoas. Aqui no Brasil, também estima-se que em 2050 haverá uma pessoa para cada 3 brasileiros que serão idosos. Ou seja, haverá em 2050, que parece estar muito longe, mas não está, né? A gente sempre achava que o ano 2000, por exemplo, estava longe, mas chegou e nós já passamos e estamos chegando aí, por exemplo, a 2050, como eu estou falando. Então haverá mais idosos do que crianças, né? Aqui no Brasil, 1 a cada 3 é um número alto, né? E uma outra coisa importante aí que a gente também provavelmente está sempre ligado para entender que nas últimas décadas aí a gente saltou de uma expectativa de vida de aproximadamente 45 anos, 50 anos para 75 anos. O Brasil, que então era conhecido como um país jovem, tem agora sido conhecido, ou está sendo conhecido cada vez mais, porque é um assunto que tem sido muito debatido, como um país que está envelhecendo. Puxa, muitas informações. E o Batista vai nos ajudar a entender tudo isso, né, Batista? Estamos aí. E até uma primeira pergunta, então, assim, a respeito de toda essa questão de envelhecimento, né? A gente sabe que uma sociedade que tem avanços a nível de desenvolvimento humano significa que é uma sociedade que envelhece mais. Ou seja, a qualidade de vida em alguns aspectos, o desenvolvimento em alguns aspectos, nos possibilita viver mais, né? Então, nesse caso, na tua opinião, você que é um especialista dessa área aí, como podemos ter um envelhecimento com mais qualidade de vida? Eu acho que tudo começa pela educação. Eu acho que a educação é a base de tudo. Você começar a educar a criança desde a mais tenra idade, da importância que ela ter respeito pela pessoa mais velha, da importância dela cuidar do mais velho, eu acho que aí você já está preparando essa criança para que ela seja um adulto que cuide do idoso e para que ela também venha se tornar um idoso, se ela chegar até lá, tiver a honra de chegar até lá, que ela possa vivenciar essa terceira fase da vida dela com maior dignidade, com maior respeito. Eu acho que o Brasil tem feito muitos avanços em relação a isso. Eu acho que o Estatuto do Idoso foi algo de extrema importância. Ele trouxe aí benefícios para essa grande parcela da nossa sociedade, como você bem lembrou aí na sua apresentação inicial, trouxe benefícios que antes não existiam. O idoso hoje, ele recebe um respeito dentro, por exemplo, da saúde pública, que antes era dado quase como se fosse uma esmola para ele. Hoje ele tem um lugar
ele tem um espaço reservado dentro desse setor. Então, eu acho que isso é um avanço muito importante. E isso demonstra que o país está preocupado com esse dado que você falou, de que em 2050 teremos aí a cada 3, 4 pessoas são idosos. Então, é um número muito relevante. Então, você precisa começar a preparar a base para poder enfrentar essa situação toda. Na verdade, são números impressionantes, né? São números realmente que assustam, até porque se você pensar 40, 50 anos atrás, você não tinha essa expectativa que você falou de hoje de se chegar aos 75 anos. Quem vivesse até os 50, 60 era um herói. Se a gente pensar no nosso caso da psicologia, por exemplo, se a gente pensar aí no nosso grande Freud, ele próprio, ele achava que uma pessoa acima dos 40 já era uma pessoa que não era mais capaz de ser analisada, que já era uma pessoa que já estava tão velha, que já começava a se tornar um inútil perante a sociedade, que não valia a pena nem você analisar esse indivíduo. Bem lembrado disso aí. Você lembra? A gente discutiu muito lembro. isso lá atrás. E ele estava justamente nessa faixa etária. Tanto ele como os colegas dele na época estavam na melhor fase deles e dentro dessa faixa etária de 40. Mas eles tinham essa sensação de que aos 40 você já estava velho. Já não precisa mais. Já não precisava mais. Mas é interessante porque assim, a sociedade vai evoluindo, né? Em determinado momento, em determinado período, achava-se que as crianças não precisavam pertencer também a uma lógica de pesquisa e investigação, porque até então isso, em função de vários contextos, né, sociais e da época, não se considerava muitas crianças como objeto de estudo e o idoso. Então, era justamente... Os extremos ficavam de fora. Os extremos dos quais nós apresentamos aqui, porque em 2050, como eu estava comentando, haverá mais idosos... Aliás, haverá mais idosos do que crianças. Crianças, pré-adolescentes de menos de 15 anos. Então, é realmente impressionante. Você acha que uma das respostas a isso é a intergeracionalidade? Se fala muito desse tema, né, que é a vivência das gerações. Então, criança convivendo com adulto e adulto convivendo com as crianças, e as crianças convivendo com as pessoas idosas. Ou seja, claro que existem essas vivências, essas relações. As crianças estão com os adultos, etc. Mas uma convivência mais harmoniosa. Então, por exemplo, sabe aquele tipo de coisa? Esse idoso, ele já tá, sei lá, já tá ficando lelé, né? Tem uma expressão assim. Ou aquela criança, ele não sabe nada. Muito pelo contrário, pegar esses saberes, reunir e fazer com que tanto a criança quanto o idoso aprendam um com o outro. Porque é sempre uma relação de troca. Porque se você pensar hoje, o idoso... E aí eu vou sair dos extremos, vou falar do idoso que está dentro ali de uma faixa mais abrangente, não daqueles extremos do idoso. Mas é um idoso em que ele não é de uma geração onde a tecnologia que nós utilizamos hoje era uma constante. Era algo que assim quase que inimaginável, que ela seria tão popular. A criança, ela já nasceu dentro dessa tecnologia. Então, nisso há uma troca muito grande de informações e de experiências, de vivências. A criança ajudando esse idoso a entender essas novas tecnologias e esse idoso ajudando essa criança a resgatar aquelas brincadeiras do passado, aquelas coisas, aquelas relações familiares, aquele contato mais pessoal, mais intimista, que hoje a gente tem visto desaparecer a cada momento. Então, acho que esse movimento, essa relação que você falou, intergeracional, ela é muito importante, porque é uma troca que tem que existir, porque senão muita coisa vai se perder. O idoso, ele vai se sentir um dinossauro, ele vai achar que ele não pertence a esse momento que nós estamos vivendo, porque ele não consegue se enquadrar, e ao mesmo tempo a criança ela vai só ver no museu, ela só vai ouvir, só vai ler nos livros de história sobre tudo isso que aconteceu lá atrás, tudo isso que os avós deles, que os bisavós passaram. E ele não vai ter como transmitir um conhecimento do qual ele não vivenciou. Tão importante para o processo de nos tornar humanos, né? De nos tornar pessoas culturais, né? Porque se a gente não troca as experiências, se a gente não faz esta relação, a gente acaba não aprendendo e não podendo transmitir esses conhecimentos. Claro. E aí
há uma ruptura, como você falou, é uma troca. E se não houver a troca, há ruptura, Há né? uma ruptura total. Perfeito. Ô, Batista, você estava falando e me lembrei de uma coisa assim que a gente sempre tem que lembrar, né? Assim, refletir e falar novamente. Que tem a ver com o fato de que o idoso, ele não é criança, ele não volta a ser criança, Não, né? de forma Tem muito alguma. isso, né? O idoso, assim, quando ele vai ficando velhinho, ele fica que nem uma criança, as pessoas falam assim, né? Não é isso, né, Batista? Não é, porque você não pode esquecer que o idoso, ele tem toda uma bagagem, ele tem toda uma experiência de vida. É o contrário de uma criança que está começando a se constituir enquanto pessoa, que está começando a desenvolver a sua personalidade. O idoso, ele já traz tudo isso com ele. É claro que, ao longo do tempo, dependendo da idade dele, dependendo de agravos de saúde que ele possa ter, ele começa a ter algumas perdas cognitivas importantes, mas isso não faz com que ele volte a ser uma criança. Você não volta no tempo. Muito pelo contrário. A terceira idade, ela é uma nova fase do desenvolvimento. Ela tem os seus benefícios, mas ela tem também os seus agravos, que são os relacionados à doença. Mas isso não faz do idoso uma criança novamente. Perfeito. Cada um na sua fase de vida, né? Exatamente. Criança, Isso é criança, fundamental. idoso, adulto, adulto. Criança, criança, adulto, adulto, idoso, idoso. Você pode até ter aquele idoso que ele precisa algumas coisas vir a reaprender, né? Mas o reaprender é diferente de você aprender. O aprender, você está vendo aquilo pela primeira vez. Aquilo está inserido em você onde nada havia. O idoso não. Ele já tem aquilo instalado dele que de alguma forma pode ter se perdido na memória. Então você vai ajudá-lo a resgatar aquilo que por algum motivo se perdeu. É diferente de você estar ensinando a uma criança. Você não pode nunca esquecer as vivências que esse idoso já teve. Você não pode desconsiderar isso nessa fase da vida que ele está. Perfeito, muito esclarecedor, né, pessoal? Batista aqui nos falando sobre envelhecimento. Batista, as pessoas mais velhas, né, ou então as pessoas nesta fase de vida, idoso, de fato precisam de uma atenção psicológica e social? Que tipo de suporte é esse suporte psicológico e social? Como isso acontece? Pensando assim, quando a gente fala em idoso, e aí de novo, não falando dos extremos do idoso, o que acontece quando você chega nessa fase da vida? Aos 60, 70, significa que você traz consigo uma bagagem muito, muito grande e muito importante. Significa que se você teve o prazer, a honra de chegar até lá, você obteve muitas conquistas na sua vida, mas você também obteve muitas perdas. Verdade. E essas perdas, elas podem te trazer uma depressão, elas podem te tornar uma pessoa mais ansiosa, elas podem te gerar uma série de problemas psicológicos. E aí é o lugar onde o psicólogo pode atuar, onde ele pode trabalhar, auxiliando essa pessoa a lidar melhor com as situações que, por muitas vezes, mesmo ela tendo 60, 70, 80, são novas para ela. São coisas que, ao longo da vida, essa pessoa ela lutou tanto para poder se estabelecer na vida, para poder educar filhos, para poder manter uma família unida, que ela muitas vezes deixou-se um pouco de lado. Ela abriu mão de si mesmo e se dedicou totalmente aos outros. É verdade. Então, comum isso, né? Então é importante você oferecer para ele esse espaço onde agora ele possa ser ele mesmo, onde ele possa falar sobre si, falar sobre tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele não conquistou, sobre as perdas que ele teve na vida, sejam essas perdas emocionais, essas perdas materiais, essas perdas cognitivas. Então, acho que isso é um trabalho importante do psicólogo com o idoso. E não esquecendo que o trabalho com o idoso, da nós psicólogos, ele não se restringe ao idoso. Quando a gente trabalha com o idoso, a gente tem que trabalhar a família. A gente tem que trabalhar o cuidador, a gente tem que trabalhar o tutor, porque se a gente for tentar trabalhar isoladamente só o idoso, na grande maioria dos casos a gente não vai obter um efeito tão positivo como se a gente inserir. Porque a rede social, o idoso saudável, é aquele idoso que tem uma rede social saudável. Rede social, que a gente chama, é o ambiente que ele está inserido.
família. Que aí tem a ver com questões sociais, né? Com as questões sociais. Se ele está inserido, se ele está dentro de uma boa rede social, uma rede saudável, ele naturalmente já vai ter uma vivência mais saudável. Então, por isso que é importante, quando você chega, o idoso chega até você para trabalhar, você perceber, você investigar quais as redes sociais que o cercam. De que forma que as relações se estabelecem na vida dele. Como ele está se relacionando hoje com filhos, com netos, com irmãos, com sobrinhos, com amigos, com os vizinhos. Como é essa rede dele? Para que você possa realmente auxiliá-lo a ter uma velhice saudável, uma continuidade de vida saudável. Inclusive, você falando aí até já me fez lembrar aqui da outra pergunta da pauta, que a gente até colocou aqui, afirmando que o envelhecimento, obviamente, que não é doença, e todos nós sabemos que faz parte do processo de vida. Uhum. Porque às vezes isso parece ser uma compreensão de muitos, de que a velhice é um problema quase aproximado a de uma doença. Porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes que ainda que brincando, a gente sabe que acontece, mas tem aqueles comentários, puxa, tô ficando velho, meu Deus, nossa, eu tô ficando acabado, né? Brincadeiras, e às vezes também um subproduto de como as mentes funcionam, como se compreende o fenômeno, né? E, inclusive, por que eu lembro dessa pergunta? Por conta da questão social. Se a questão social entende que o envelhecimento, né, se a rede social, a rede de apoio, como você estava falando, compreende que o envelhecimento é algo problemático, obviamente que a pessoa que está passando por esta fase vai entender ou vai sofrer muito mais pelo fato de estar tendo que conviver com esta fase que já é já é bonita e marcada por um monte de situações, né? Na verdade. Porque o que, infelizmente, isso a gente sempre ouviu falar, que ficar velho é tornar-se improdutivo. Que ficar velho é tornar-se um ser dependente, é tornar-se alguém que virá a dar trabalho para os outros, que virá a depender dos outros. Isso não é uma verdade, porque a gente percebe hoje, olhando as pesquisas do IBGE, a gente tem hoje aí em torno de 30% pelo menos de idosos acima de 60 anos ainda no mercado de trabalho. 30%? Cerca de 30%. A gente tem um volume muito grande de pessoas, porque a gente precisa, fazendo uma parte, a gente precisa separar um pouco de autonomia de independência. A gente chama de independente, da gerontologia, aquele idoso que ele tem uma independência financeira, que ele ainda é uma pessoa produtora de renda, que ele ainda tem uma renda ou que ele tem algo acumulado que não o torna dependente financeira de outro. A gente chama de autônomo. Então, isso que você falou é independência. Isso é independência. Ele Perfeito. tem uma independência financeira. A gente chama de autônomo aquela pessoa que ainda dá conta de si mesma, aquela pessoa capaz de resolver as coisas por si, aquela pessoa que ela consegue ainda cuidar da sua higiene, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua casa, cuidar das suas coisas rotineiras. Essas duas coisas estão atreladas, mas não necessariamente elas seguem juntas. Essa pessoa, porque uma pessoa ela pode ser autônoma ser dependente. Né? Agora e aí fica o jogo. Também. A pessoa pode ser autônoma e pode ser dependente. E pode ser dependente. E ela pode ser independente. Não independente, gente. Ela pode ser autônoma e dependente. E dependente financeiramente. E ela pode ser independente e não autônoma. Que a gente vê muitos casos. A gente vê hoje o jovem saindo, por exemplo, muito mais tarde de casa. Sim. O jovem hoje, ele se casa muito mais tarde, então por muito mais tempo ele mantém uma dependência dos pais. Certo. Ou dos avós. A gente vê muitos jovens vivendo na casa dos avós, sendo mantido pelos avós. Então, são avós aí que estão com seus 60, 70 ou até mais, independentes, autônomos, e sendo geradores de renda e sendo mantenedores. Nossa, aí a problemática fica grande, né? E sendo mantenedores. São então, autônomos, independentes
E mantenedores. No caso de ter netos ou filhos. Filhos. Você vê aí filhos com 40, 50 anos que casaram, separaram, por algum motivo voltaram para casa dos pais, estão lá ainda dependendo. E isso que você está falando é tão relevante, porque aí nesta fase em que seria uma fase de também descanso, de tentar aproveitar mais aquilo que ela abriu mão lá atrás, como você estava explicando agora há pouco, se torna ainda uma fase em que esta pessoa, né, que está já idosa, que está autônoma, que está independente, então tem condições de aproveitar várias circunstâncias, várias contingências de vida. Entretanto, acaba tendo também que se preocupar com aquilo que ele imaginou que há 20, 30 anos atrás ele estaria livre. Olha só. Este é um outro indivíduo que cabe dentro do nosso consultório, que cabe o nosso aconselhamento, que precisa da nossa ajuda para que ele consiga romper com esse cordão umbilical. Sem que isso seja uma coisa traumática para ele. Porque muitas vezes, você enquanto pai, você se sente responsável a vida toda. Você acha que você tem que ser, pela vida toda, responsável pelo filho que você pôs no mundo. E não é bem assim. Isso é verdade. Não é? Isso acaba acontecendo muito no consultório. Não é? A gente recebe muito paciente com isso. Poxa vida, o meu filho está com 20, está com 30, eu não consigo dar um rumo na vida dele. Por mais que eu tenha tentado, eu não consigo. E ainda... os pais, né, nessa condição, e às vezes idosos já, como a gente está falando, acaba se colocando numa posição em que não cumpriu bem o seu papel, quando na verdade tem a ver com outros processos. Sim, né? Ou também pode ter a ver com o papel. Também, né? É uma investigação que tem que ser feita pelo profissional, para saber em que momento a coisa se perdeu. Ela seguiu por um caminho que não foi o inicialmente pensado. Então aí é o nosso trabalho enquanto psicólogos. E que trabalho, hein? É muito importante. Trabalho longo, um trabalho bonito. Importante. Eu, particularmente, tenho muito prazer em trabalhar com essa população. Acho muito rico. Dá para ver. É um aprendizado diário trabalhar com essa população, mesmo para nós profissionais. Muito bem. Muito bem, Batista. Obrigado, muito esclarecedor. Nós estamos falando então com o José Batista, psicólogo clínico com especialização em gerontologia e saúde mental. Nós já estamos acabando aqui o programa, mas dá tempo de mais uma pergunta. Como trabalhar essa questão do idoso Batista quando ele e às vezes a própria comunidade acaba refletindo ou imaginando que o idoso, por ser idoso, já não é mais produtivo, já não serve para mais nada. Infelizmente, tem muito disso. Como é que você trabalha essas questões? Então, eu acho que é esse olhar de tentar mostrar para a sociedade, para essa rede, por isso que eu falo que a gente sempre tem que inserir a rede social no tratamento. Mostrar para essa rede social, para essas pessoas que te procuram, ou se elas não te procurarem, mas que você as procurem porque você está tratando do familiar, mostrar para eles que essa pessoa não tornou-se um empecilho na vida deles, que essa pessoa continua sendo uma pessoa, que voltando ao nosso início da nossa conversa, esse idoso não voltou a ser uma criança. Ele continua sendo sujeito, ele continua sendo uma pessoa de grande importância, de grande valor, com uma história, com uma vivência muito grande, e que isso precisa ser respeitado. Que a família não pode simplesmente pegar essa pessoa porque ele pode ser por algum agravo de saúde, algum agravo biológico, essa pessoa esteja apresentando algumas perdas cognitivas, achar que essa pessoa deixou de ser um sujeito, começar a olhá-la como um objeto. Então é psicoeducação. É psicoeducação com o paciente diretamente e com o cuidador, com o familiar, com a rede social dessa pessoa. Perfeito, um trabalho muito importante e que, sem dúvida nenhuma, o nosso querido amigo José Batista, nós conhecemos como Batista, ele está preparado, e todos os profissionais que têm, né, toda a formação ali para atender as pessoas que os procuram. Entre lá no nosso site www.desenvolvendopersonalidade.com.br. O Batista também pertence ao projeto Desenvolvendo Personalidade, então ele atende com a gente no consultório. E você pode procurá-lo, e ele vai deixar os contatos, né? Vou deixar para que você fale aí rapidinho os contatos, que a gente já está acabando. Ok, pode me procurar lá no Desenvolvendo Personalidade, no 2598-1096, 2598
1096 ou no meu WhatsApp 99262 4851. 99262 4851. Muito bem, você acompanhou o Psicopapo aqui na Estação I, cara de rádio, jeito de web. Muito obrigado e se lembre sempre que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Até logo, até breve.